Nós saudamos a igreja, saudamos as igrejas com a paz do Senhor e convidamos a estarmos de pé para lermos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Louvado seja o Senhor, porque ontem, hoje e eternamente, Jesus é o mesmo. Glória a Jesus. Assentado, irmãos. A situação deste homem era uma situação muito difícil. Ele estava leproso. E a lepra naqueles dias tirava do homem toda a possibilidade de convívio com as pessoas com que ele amava. A lepra roubava da pessoa poder conviver, se relacionar com seus entes queridos, com a sua esposa, seus filhos, seus amigos. Ele tinha que se afastar porque ele sabia que permanecer no seu lar, sendo leproso, que é uma doença contagiosa e não tinha cura naqueles dias, ele iria matar os seus filhos, prejudicar os seus filhos. Que situação difícil quando o homem percebe que a presença dele não faz bem à família. Que situação difícil é o homem chegar a pensar: eu tenho que me afastar dos meus filhos porque eu não sou uma boa influência para os meus filhos. Eu estou dizendo isso hoje, socialmente, por hábitos, por costumes e às vezes até por vícios. E naqueles dias em Israel, a lepra trazia ao enfermo sanções, restrições. E era a lei que estava em vigor. O leproso não podia conviver na sociedade. Ele tinha que se afastar. Tinha o arraial dos leprosos. Eram sanções duras. Quando viu um diagnóstico, dizia à família: papai está indo. Eram restrições duras. E a vida faz isso também com qualquer homem. A vida às vezes imputa a nós sanções difíceis, restrições que são consequências às vezes de erros que nós cometemos, de falhas, de escolhas que não deviam ser feitas, de caminhos que nós entramos e de repente sanções aparecem. Mas aquele homem, e o texto diz assim, estava cheio de lepra. Ele encontrou a solução. Ele encontrou uma solução para poder ser curado. Ele encontrou a solução para voltar para casa. E a solução que ele encontrou foi a mesma que nós encontramos: o Senhor Jesus. Jesus é a solução para a alma do homem. Aqueles que estão aqui ou em qualquer lugar assistindo este culto e que já não conseguem mais se relacionar com os amados, você encontrou a solução nessa noite. Ela está presente em espírito.
ela tem nome. O nome dela não está na placa de uma igreja. O nome dela não é o nome de um pastor. É o nome que vem do céu, cheio de glória. É o nome do Senhor Jesus. E ele vê em Jesus a solução. E o caso dele era grave. Naqueles dias, pela lei mosaica, pela lei de Moisés, o leproso, quando se aproximava de alguém, tinha que rasgar suas vestes. 3 coisas: rasgar suas vestes, embaraçar os seus cabelos, bagunçar os seus cabelos, e colocar a mão na boca e gritar: imundo, imundo. Ou seja, pela lei, ele tinha que notificar a pessoa com quem ele estava se dirigindo que ele era leproso, porque a pessoa podia ser contaminada, não podia. É uma questão até de honestidade. Então, quando alguém se aproximava, e aquele se aproxima de Jesus, ele tinha que rasgar suas vestes. Por quê? Porque as vestes escondiam as feridas por debaixo. Então, quando o homem se aproxima de Jesus, você deve rasgar suas vestes. Você deve mostrar as suas feridas. Ele, quando se aproximava de alguém, ele se rasgava e as feridas apareciam até que eu sou um leproso. Se você quer hoje, você pode fazer isso diante do Senhor. Senhor, rasgue as suas vestes, rasgue a sua alma, rasgue o seu coração. Senhor, aqui estão as feridas que a vida me fez, que as minhas escolhas fizeram comigo. Senhor, então aqui, bagunçar os cabelos era comum no couro cabeludo ter as manchas brancas. Então ele bagunçava em alguns, outra expressão, raspava. E os cabelos falam dos pensamentos. É você mostrar para o Senhor aquilo que está por detrás dos seus pensamentos. E às vezes por detrás dos nossos pensamentos tem muitas feridas, mágoas, rancor, desprezo, rejeição, abandono, complexo. Não diga ao Senhor só o que você pensa. Diga o que está por detrás dos seus pensamentos. Diga o que faz você pensar isso. Deus não existe, mas por que você pensa isso? Mostre as suas feridas. Foi porque algum evangélico foi radical com você? Porque alguém em nome do Senhor te fez maldades? Mas o que ele fez não foi em nome do Senhor. Mas hoje quem está aqui é o próprio Senhor. Não nesse púlpito, mas aí do seu lado, no meio da igreja. E o leproso tinha que botar a mão nos lábios e gritar: imundo, imundo. É muito comum a lepra se manifestar nos lábios. E por que colocava a mão nos lábios? Porque a saliva do leproso contamina. O que sai da boca do homem pode contaminar. Você não pode lançar lepra, saliva com essas sobre crianças, sobre pessoas. Ele colocava a mão na boca e gritava: qualquer pessoa que se aproximava: imundo, imundo. E só depois podia falar alguma coisa. Ou seja, a pessoa deixava de ter nome. Não tinha. Quando você se aproxima de alguém: meu nome é Isabel, é Rodrigo, é Maria, é Camila, é André. Não. Você não tinha mais nome, você agora é um leproso. Imundo, imundo. E muitas vezes o pecado tira o nome do homem. Você perde o nome. Você passa a ter só um rótulo: o viciado, o caído, o deprimido, o fracassado, o alcoólatra, o deprimido. Às vezes a vida roubou o seu nome. Quando as pessoas falam de você, não citam o seu nome. Ah, aquele fracassado, aquele viciado, aquele deprimido. Mas Jesus é o Deus que devolve nome ao homem. Jesus pode resgatar o seu nome. No jantar de Betânia, no jantar em Betânia, na casa de Maria e Marta, quando Jesus sentou à mesa com todos, estava Marta, Maria, Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos, e Simão, o leproso. Antes era só leproso, mas Jesus curou aquele leproso, e ele voltou a ter nome: Simão, o que era leproso.
Jesus pode fazer isso com você hoje. O que era viciado, o que era alcoólatra, o que era deprimido, mas que foi tocado por Jesus. E hoje, pela palavra, Jesus está tocando em muitos, aqui, em qualquer lugar. Ele é Deus de perto, mas é Deus de longe. Onde você estiver ouvindo essa palavra, numa rua, no carro, numa estrada, no hospital, em uma igreja, Jesus está aí com você. E Jesus está aqui porque Ele também é Deus de perto. Imundo, imundo. Simão leproso. No original é Simão que era leproso. Porque depois que o homem encontra com Jesus, tudo muda. Tudo passa a ser o passado e surge uma nova vida. E observem os irmãos, as igrejas, os ouvintes, a expressão que ele usou. Ele entendeu quem era Jesus. Porque ele fala assim, ele vem de longe, ele grita, e ele não ousou nem olhar para o Senhor. Ele se prostrou sobre o seu rosto. Eu não sou digno de olhar para Ele. Eu não sou digno de olhar para a face dele. Ele se prostrou sobre o seu rosto e orou: Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. Ele não disse se tu podes. Ele não disse isso. Houve um homem conhecido como pai do jovem lunático, que desde a infância tinha aqueles ataques de violência, que chegou a Jesus e perguntou: Senhor, se tu podes, cura meu filho. Se tu podes, ele tinha dúvida se Jesus podia, porque aqui o se é uma partícula condicionante. Se tu podes. Ele não sabia se Jesus podia. O leproso não. Se tu queres, porque poder, tu podes. Você é qual dos dois? É o que pede: Senhor, se tu podes, abre aquele emprego. Se tu podes. Nós não, poder ele pode. Nós já cremos nisso. Não há dúvida aqui para nós. Ele pode tudo. Ele é Deus absoluto. Ele é Deus soberano. Ele não precisa pedir permissão a ninguém para fazer nada. Ele não tem que marcar reunião. Ele quer, ele faz, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Se tu queres, que poder tu podes. Ele pode tudo. Ele pode tocar na alma. Ele pode apagar o passado. Ele pode devolver o convívio com a família. Ele pode nos mudar por dentro. Ele pode curar a enfermidade da alma. Ele pode tocar nas emoções. Ele pode curar a mente que está viciada. Tu podes tudo, Senhor. Ele fala: se tu queres. Lucas, que escreveu esse evangelho, era médico. A mesma cura do mesmo leproso está registrada em Marcos capítulo 1, versículo 40. Mas Marcos não dá o detalhe da gravidade da enfermidade. Marcos só registra: tinha um leproso que pediu para ser tocado. Lucas, como médico, o médico vê coisas que nós não vemos. Ele percebe coisas que nós não percebemos. O médico tem um olhar diferente. E Lucas assim, se aproximou um leproso que estava cheio de lepra. A lepra já tinha se espalhado. Então era todo tomado. Lucas quis registrar que o caso era bem avançado. Bem avançado. Mas para Jesus, isso não faz diferença. Se era só uma mancha ou todo o corpo tomado, não faz diferença. Com um toque, tudo desaparece. Para a medicina faz diferença. É um machucadinho, você põe um band-aid. É uma cirurgia grave, 8 horas de cirurgia. Para Jesus, a feridinha e a cirurgia é com um toque só ele cura. Ele não faz esforço para curar. Ele cura pelo poder da sua palavra.
Ele não gasta 8 horas para curar um tumor. Ele cura pelo calor da sua presença. Ele está presente. E o calor da sua presença está consumindo enfermidades da alma e do corpo. Porque Ele é Deus, é fogo consumidor. A presença dEle queima, consome o mal e traz a luz. Lucas é o médico. O seu corpo estava cheio. E Jesus só tocou. Basta que Jesus toque em você hoje. Ah, mas o meu caso é grave, já está todo espalhado. Já está na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas amizades. Só, Senhor, toque em mim, Senhor. Basta você pedir. Não importa a gravidade, o nível. O que importa é que é Jesus. Quantos anos alguém não tocava naquele leproso? Porque ninguém podia tocar um leproso. Porque era uma enfermidade contagiosa. Ninguém tocava em um leproso. Se ele estava há 10 anos leprosos, havia 10 anos que ninguém tocava nele, que ninguém o abraçava, que ninguém tocava no ombro dele, que ninguém dava a mão para ele. Ele estava 20 anos leproso, tinha 20 anos sem um abraço, 20 anos sem um aperto de mão, 20 anos sem a mão no ombro. Qual foi a última vez que alguém te abraçou? Qual foi a última vez que alguém botou a mão no seu ombro? Eu estou contigo. Mas hoje Jesus vai tocar em você. Jesus tocou no leproso, cheio de lepra. Ele não teve nojo. Jesus não tem nojo de você. Seja quem você for, deprimido, fracassado, feliz, rico, Ele vai estar tocando a sua alma. Peça, como Ele pediu: toque em mim, Senhor. Toque em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca em mim agora. Preciso de Ti. Não posso ficar sem Tuas mãos sobre mim. Toca em mim, meu Senhor. Preciso tanto de Ti. Sei que o momento é difícil, mas com Jesus vou vencer. Sei que comigo estás, por isso não temerei, pois com Jesus ao meu lado, sei que então vencerei. As igrejas. Jesus comigo está, por isso vencerei. Ele é a minha vitória. Jesus é meu rei. Jesus comigo está, por isso vencerei. Ele é a minha vitória. Jesus é meu rei, e então vencerei. Glória a Jesus. Meus irmãos, nem os profetas ousavam tocar em leprosos. Nem os profetas. Quando o general Naamã vê Eliseu, a ordem é: vai mergulhar no rio. Eliseu nem foi recebê-lo. Porque se tocasse um leproso, a lepra vinha. Mas Jesus, quando tocou na lepra, a lepra não foi para ele,
Mas a vida que havia sobre ele veio sobre o leproso. Porque estava ali alguém que era maior do que a lepra. Os profetas nada podem fazer por você. Mas quem está te abençoando hoje, quem está tocando em você hoje, é o glorioso, é o Senhor Jesus. Ele é maior do que a sua dor, maior que a sua lepra. Ele fala a esse homem, ó, vai ao sacerdote e entrega a oferta pela cura da lepra. A única coisa que um sacerdote podia fazer naqueles dias era dar o rótulo. O sacerdote não podia curar. Qualquer homem em Israel, era lei isso, que aparecia com a mancha, a lei dizia, procura o sacerdote. E o sacerdote examinava e dizia, é lepra, é doença de pele, mas ele não podia curar. A única coisa que um pode fazer às vezes é te dar um rótulo, é te dar um diagnóstico, mas ele não tem a cura. Ó, você é um caído, você é isso, você é aquilo. Jesus não põe o rótulo, ele tira o rótulo e ele dá uma bênção nova, ele dá uma esperança nova, ele dá uma pele nova, ele dá um coração novo. Meus irmãos já pensaram, porque eu chamo dele para o templo, aquele leproso chegando no templo aquele dia, porque todo mundo sabia que ele era leproso. Ele chegando no templo, na adoração, entregando a oferta de Moisés, é o leproso. Mas não é aquele leproso, é ele mesmo. Eu não tenho dúvida que naquele culto o glória a Deus mais alto foi o dele. Ele glorificando ao Senhor no culto, louvando ao Senhor. Era, mas não é mais. Estava, mas não está mais, porque ele encontrou com Jesus. E a nossa glorificação no culto hoje vai ser igual daquele homem, porque nós um dia também encontramos com o Senhor. E nós podemos dizer, tocou-me Jesus, tocou-me. Como igreja, nós podemos agora levantar uma glorificação ao Senhor, porque muitos de nós também um dia já tinha se espalhado. Muitos de nós carregávamos rótulos. Muitos de nós um dia um sacerdote diz a você assim, e te mandou embora sem cura. Muitos de nós éramos também pessoas que não tinham mais solução, irreconhecíveis, porque o leproso ele era proibido entrar no templo. Uma das sanções da lepra era, ele não podia entrar no templo para adorar, para glorificar. Imagina um leproso que amasse o Senhor, que queria no Senhor, ele não podia ir, ele queria. E quantas vezes você quis adorar o Senhor e não pôde, porque o pecado te deixou. Mas hoje Jesus está te libertando, e você pode se unir agora à igreja do Senhor e glorificar, e louvar e dizer, tocou-me Jesus, tocou-me. Algemado por um peso, juntos as igrejas. Aleluia.